Bom dia, tudo bom, gente? Tô aproveitando um momento aqui que eu tô um pouco mais livre para fazer essa conversa sobre uma postagem que recentemente eu fiz. Na verdade, era um texto que eu já tinha escrito antes. E eu publiquei novamente esse texto e dessa vez ele tomou uma repercussão bastante grande. E o título dizia, entre aspas, eu não suporto a RCC. E aí eu discorri no texto que 53 anos depois de renovação carismática no mundo, todo o desenvolvimento, todas as comunidades, todos os diálogos, todos os pronunciamentos papais e episcopais, todos os livros publicados, os erros e acertos, que tudo isso já dá material mais do que suficiente para que todo aquele que de fato for honesto intelectualmente e queira responder seus questionamentos, pois vai encontrar material abundante para isso. Não somente material em nível de estudo, através de livros, estudos que existem aos montes, mas também vai poder conhecer realidades carismáticas exemplares. Realidades carismáticas muito maduras que preconizam com grande perfeição aquilo que deve ser a renovação carismática católica. É muito engraçado ler os comentários que surgem embaixo dessa minha postagem. Eu apresento para os irmãos, então, tipo assim, para você emitir um juízo de valor responsável a respeito da renovação carismática, seria bom que você fosse alguém que buscasse conhecer a fundo. Mas existe um conhecimento mínimo, básico, para que você possa pelo menos emitir um juízo de valor responsável. Para você emitir um juízo de valor que seja profundo, bacana, existe um calhamaço de materiais. Mas para você pelo menos ter um conhecimento mínimo, existem alguns documentos, livros, que são indispensáveis. O primeiro deles é uma série de documentos conhecidos como documentos de Malines. Esses documentos foram organizados pelo cardeal Leon Joseph Swanens, de Bruxelas. Ele, na década de 70, se preocupou que esta renovação carismática bebesse de fato da tradição bimilenar da Igreja. Ele teve preocupações teológicas, doutrinais, preocupações pastorais, pela identidade desta renovação, para que ela fosse de fato renovação, para que ela fosse de fato carismática e para que ela fosse de fato católica. Esse documento reúne um grupo de teólogos impressionantes. Eu vou citar talvez o mais proeminente deles, que é o cardeal Joseph Ratzinger. O Papa Emérito Bento XVI fez parte deste trabalho coordenado pelo cardeal Swanens, mas muitos outros teólogos proeminentes participaram desses documentos. São 6 documentos, ok? 6 documentos. E esses documentos têm sido chamados pelo Papa Francisco como um guia seguro para não se perder no caminho. Eu diria para vocês que esta é a carta magna da renovação carismática católica. É o documento magno. Então, você ser carismático e não conhecer estes documentos, eu acredito que você tem 2 opções ao ouvir o que eu estou falando. Você pode ser humilde e dizer, poxa vida, eu vou atrás desses documentos para eu ler. Ou você pode ser soberbo e dizer, exagero, quem disse que precisa conhecer as coisas
precisa estudar para ser carismático. Quem disse que precisa disso? Então são duas posturas. Você tem a postura humilde e a postura soberba. A necessidade de estudo, de reflexão é importante, porque se o cardeal achou importante preparar esses documentos, se a igreja acha importante publicar encíclicas, é porque eu acho que é importante ler. Eu tenho essa impressão. Tenho essa impressão. Então é importante conhecer a Carta Magna da Renovação Carismática. Depois dessa Carta Magna, existe um trabalho publicado aqui nos Estados Unidos por um monge beneditino e um sacerdote religioso, que eu esqueci agora qual é a congregação, chamado Iniciação Cristã e Batismo no Espírito Santo. Os padres Killian MacDonald e George Montague. Iniciação Cristã e Batismo no Espírito Santo. Quem publicou este livro no Brasil foi a editora Louva a Deus, de Dom Cipriano Chagas, também monge beneditino. Eu aconselho sinceramente os irmãos a buscarem este livro e lerem este livro, porque os dois padres fazem um estudo dos 8 primeiros séculos da Igreja, bebendo de um modo especial da patrística, e fundamentam a experiência do batismo no Espírito Santo e dos carismas na experiência dos padres da Igreja. Então é muito interessante este documento, um documento da década de 70, entendeu? Que orienta as grandes expressões carismáticas há muito tempo. Existe um trabalho nessa mesma linha de patrística, escrita por um grande doutor de patrística e patrologia da Gregoriana, que se chama o padre Giuseppe Bentivegna, um sacerdote jesuíta que escreveu grande parte dos materiais de formação do Rinnovamento nello Spirito Santo da Itália, junto com Salvatore Martinez e outros, Salvatore Mazza e outros. Mas Bentivegna fez algo que ele chama de florilégios patrísticos. Nos florilégios patrísticos você vai ter estudos sobre batismo no Espírito Santo, sobre dom de línguas e outras realidades carismáticas, né? Esse material que eu estou citando aqui está em italiano. Esse material nunca foi traduzido ao português. Espero em Deus que o CERN ofereça este trabalho de tradução ao português desse trabalho. Mas então, fundamental, conhecimento mínimo para um juízo responsável sobre a renovação seriam os documentos de Malines e, na minha visão, Iniciação Cristã e Batismo no Espírito Santo de Killian MacDonald e George Montague. Para emitir um juízo responsável, entendeu? Para você dizer, não, o que os carismáticos dizem de si mesmo, o que os principais carismáticos dizem é isso daqui. E eu não concordo por causa disso. Aí você pode emitir um juízo responsável. Ok? Além desse material, você pode também ler outros livros que são riquíssimos e importantes. Você pode ler A Sóbria Embriaguez do Espírito, do pregador da Casa Pontifícia, desde a década de 80, o Frei Raniero Cantalamessa. Esse livro é também a principal obra de Raniero Cantalamessa para definir o que vem a ser a renovação. Depois nós temos um livro muito bom, chamado Renovação Primavera da Igreja, de um padre francês muito conhecido, chamado Daniel Lange. O padre Daniel Lange faz uma apologia, é um livro de defesa, muito bonito. Ele responde os principais ataques feitos à renovação com grande maestria. Então eu recomendo a leitura deste livro, Renovação Primavera da Igreja, do padre Daniel Lange. Recomendo também a leitura do livro Fé Cristã Renovada, do padre Heribert Michelin, um dos maiores nomes da pneumatologia recente, ok? Foi alguém respeitadíssimo que participou
da preparação dos documentos de Malines, organizados pelo cardeal Swenens, um grande perito, e escreve este livro, Fé Cristã Renovada, que na época, quando foi publicado, para que vocês saibam disso, o padre Eduardo Dougherty, que foi o responsável pela publicação desses livros na língua portuguesa, em grande parte, ele mandou uma cópia desse livro para os bispos do Brasil todo, na época. Tamanha a sua importância e o peso de Heribert Michelin na Igreja Universal, na Igreja do mundo inteiro. Um grande teólogo se pronunciando sobre experiência carismática, né? Então, esse livro foi mandado para todo mundo. Depois nós temos um outro livro interessante, irmãos, chamado Pentecostalismo entre os Católicos. Este livro foi escrito pelo padre francês René Laurentin. René Laurentin é um dos maiores nomes da Mariologia da Igreja. Todas as aparições de Nossa Senhora, este homem é o grande estudioso, é a pessoa que fala com grande autoridade. E René Laurentin também participou da elaboração dos documentos de Malines e escreveu seu livro precioso sobre o pentecostalismo entre os católicos, ou seja, a Igreja Católica reconhecendo aquilo que no pentecostalismo pode ser recebido. Então, recebendo isto, estabelecendo aquilo que é elemento, aquilo que são patrimônio comum, né, da fé, recebendo isto e trabalhando e colocando isso para frutificar. Uau, estou citando aqui alguns livros para pessoas que de fato querem ter um conhecimento sério a respeito de renovação carismática na Igreja Católica e não ficar com o superficial, entendeu? Estes livros são importantíssimos, são obras primorosas. Nós temos obras também, acho importantíssimo citar, existe uma obra que foi publicada pela editora Ecclesi, agora no Brasil, chamada Sons de Milagres, em inglês é Signs of Wonders. Foi escrita pelo diácono Eddie Ansley e é assim, uma das principais obras para entender o dom de línguas, né? A glossolalia, a xenoglossia e todos os fenômenos que estão ao redor disso daí, ok? Essa obra é primorosa para entender essa realidade. Muito bem. Fora a possibilidade de estudar, fora a possibilidade de você buscar esse conhecimento através de estudos, de livros, de documentos, também existe a possibilidade de você conhecer expressões eclesiais que preconizam a verdadeira renovação carismática como a Igreja Católica deseja que ela seja, tá? Isso também acaba sendo uma opinião subjetiva, né? Sou eu, Fernando Nascimento, que estudei quase 9 anos nos Legionários de Cristo, numa congregação bastante conservadora, com um acento um tanto quanto tradicionalista em alguns aspectos, né? Então eu com esse histórico, desde esse ponto de vista, olho para algumas realidades da renovação carismática e eu vejo nelas uma maturidade e eu acredito que elas se apresentam hoje como modelos de uma sadia, frutuosa renovação carismática na Igreja Católica, ok? Então vou citar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu cito é o Rinnovamento nello Spirito Santo da Itália. O Rinnovamento nello Spirito Santo da Itália é diferente do que aconteceu em outros países. Ele nasceu na Universidade Gregoriana. Ele nasceu entre teólogos, né? O primeiro grupo de oração
do renovamento foi dentro da Universidade Gregoriana, com teólogos como Francis Sullivan, o Carlo Maria Martini, o cardeal, e por aí vai, grandes nomes, né? E o primeiro coordenador que surgiu aí foi Monsenhor Dino Foglio, que era amicíssimo de todos os papas, né? É um homem muito benquisto, muito amado. Desde o início, essa renovação buscou suas raízes na tradição bimilenar da Igreja, a proximidade com Roma, a proximidade do magistério, ouvidos atentos ao magistério sempre deu a ela muita maturidade. E ela é uma rede de comunidades e grupos de oração. É algo simplesmente fantástico. Eles são exemplos para nós de uma sadia renovação carismática, ok? Eu cito também como exemplo de renovação carismática a comunidade Espada do Espírito, Sword of the Spirit. Essa comunidade nasceu sob influência de dois carismáticos leigos, Ralph Martin, que é um doutor em espiritualidade da igreja, formado doutor pela Angelicum, né, pelo Angelicum de Roma, e Steve Clark, grande teólogo também, um leigo celibatário, né, que fundou essa obra, Sword of the Spirit, que está em mais de... Eles estão em 33 países e é uma rede de 93 comunidades. Primoroso o que eles fazem, a maturidade eclesial, a fidelidade em todos os aspectos. Eles são exemplos, eles preconizam uma boa renovação carismática. Eu vou trazer agora algumas realidades. Bom, existe um ministério chamado Renewal Ministries, que é cuidado pelo Ralph Martin, esse senhor que eu já estava citando aqui. Preconiza uma boa renovação carismática, um exemplo de renovação carismática. Depois eu vou trazer agora três exemplos brasileiros de uma renovação carismática muito madura, muito sadia e exemplar para nós, tá? A primeira comunidade é a comunidade católica Shalom, fundada por Moisés e Emir Nogueira, em Fortaleza, e espalhada pelo mundo inteiro já. Esta comunidade tem uma maturidade eclesial, uma proximidade do magistério, uma força, uma firmeza, uma fidelidade exemplares. E eu acredito que o Shalom preconiza o que deve ser uma renovação carismática de fato, ok? Essa é uma experiência bonita para ser estudada e conhecida. Uma segunda realidade muito próxima a mim, porque eu moro em Valinhos, Arquidiocese de Campinas, é a comunidade católica Pantocrator, fundada por André Botelho. Eu, de fato, vejo neles uma experiência carismática muito madura, que se apresenta como exemplar sobre os diversos aspectos. Retidão doutrinária, profunda espiritualidade, enfim, eles se apresentam de fato como um exemplo a ser seguido. E também presença em outros países e por aí vai. E agora eu vou citar algo que é dentro do movimento propriamente, da RCC. Eu vou citar uma diocese que é muito exemplar, que vale a pena vocês conhecerem, que é a diocese de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. A renovação de Pouso Alegre se organiza como uma comunidade de comunidades. Ela é o exemplo daquilo que a Ofensiva Nacional queria. Existia um livro da Ofensiva Nacional chamada Comunidades de Renovação rumo ao Novo Milênio. E talvez a única diocese que aplicou aquilo foi Pouso Alegre. E é exemplar
a renovação carismática lá, a maturidade que eles têm, né? Enfim, eu não estou dizendo que todas as realidades que eu estou elencando não tenham problemas. É lógico que tem, porque aonde tem ser humano tem pecado original, né? Mas eu acredito que em linhas gerais eles se apresentam como um grande exemplo. Eu poderia citar outros exemplos aqui para os irmãos de renovação, mas acho que aqui é interessante já. Muito bem. Com isso eu quero concluir dizendo o seguinte. Para você emitir um juízo sério sobre renovação carismática, o correto seria você pegar aquilo que os carismáticos preconizam como sendo exemplar, aí você disseca isso e você critica isso. Aí você está criticando de fato a renovação carismática. Mas o que acontece é o seguinte, assim, os caras pegam lá o que acontece na paróquia, o que acontece, né, nos grupos de oração espalhados pelo Brasil por aí, né? Eles vão, coletam todos os erros, idiotices, babaquices, infidelidades litúrgicas, e aí eles pegam isso e dizem, isto é a renovação carismática. Eu vou dizer para você que isso é uma grande desonestidade intelectual fazer isso, porque é muito simples. Vamos dizer o seguinte, a maioria dos católicos brasileiros, a imensa maioria, a esmagadora maioria dos católicos brasileiros, são pessoas supersticiosas, são pessoas ignorantes, pessoas que frequentam a missa, frequentam a igreja às vezes 1 ou 2 vezes ao ano, né? Semana Santa, finados, a esmagadora maioria é assim. Então eu poderia simplesmente olhar as diversas paróquias existentes no Brasil e dizer assim, a Igreja Católica é supersticiosa, ignorante e tudo isso. Eu poderia fazer isso, né? Mas eu não estaria sendo honesto intelectualmente, porque a Igreja Católica é aquilo que o magistério dela diz que é. E para eu criticar a Igreja Católica seria ideal que eu pegasse aquilo que a Igreja levanta como sendo o protótipo do ser católico, e aí neles eu critico. Então, aí eu desenvolvi uma crítica em cima deles. Qual é o modelo de catolicismo? São os santos da Igreja Católica. Então, para você fazer uma boa crítica sobre a Igreja Católica, você tem que pegar aqueles homens e mulheres que nós canonizamos, ou seja, que a gente colocou numa lista, canon significa lista. Você teria que pegar estes homens e mulheres, estudar a vida deles e tecer críticas destruindo essas pessoas, essa vida cristã. Aí você vai estar fazendo uma crítica ao catolicismo. Agora, se você falar, porque as pessoas que visitam Aparecidas levam bebida alcoólica e bebem do lado de fora do santuário e farofa, e são ignorantes, e xingam, e são infiéis. O seu critério é desonesto. Entendeu? Você está usando um critério desonesto de julgamento, né? É muito engraçado isso. Por exemplo, quando a mídia quer falar sobre o budismo, eles buscam o monge tibetano mais fiel e conhecedor possível, né? Para poder falar sobre o budismo. E aí, quando querem falar da Igreja Católica, pegam qualquer Leonardo Boff da vida e sentam ele numa bancada para falar em nome da Igreja Católica. É triste isso. Mas eu também vejo que isso acontece muito com a renovação. Para preconizar o que é a renovação, pegam qualquer realidade, reduzem a renovação a essa realidade e a definem, é isso. Muito bem, esse vídeo já ficou muito longo, mas eu acho que ficou rico, ficou interessante. Para aqueles que são honestos intelectualmente, vocês vão ter aqui um bom trabalho, boas fontes de pesquisa e de conhecimento, tá bem? Peço orações, eu estou em Atlanta nesse momento, esperando meu voo para Nova York, de Nova York, Brasil, com a graça de Deus. Eu estava aqui nos Estados Unidos participando
do CLF, Charismatic Leaders Fellowship, uma rede de carismáticos fundada em 1970 por Dennis Bennett e envolvendo carismáticos de diversas realidades internacionais. E eu tive a alegria de estar aqui pelo segundo ano consecutivo junto com o Padre Eduardo. O Padre Eduardo vai voar amanhã e eu estou voando hoje. Tchau, gente. Deus abençoe. Um grande abraço.